Olá, pessoas! Pra quem não me conhece, eu sou a Belle e hoje eu tô aqui pra falar de O Problema dos Três Corpos, que é a nova série de ficção científica da Netflix. Esse vídeo vai ter spoilers sobre a série, vai ter spoilers sobre o livro, então já fiquem avisados. Aí, se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo, você pode se inscrever aí pra fazer parte da nossa família e me acompanhar nas redes sociais pra ver meu trabalho por lá. Eu seria muito grata. A tão aguardada série O Problema dos Três Corpos finalmente chegou. Ela é uma adaptação do livro do Cixin Liu, que é lá da China. Essa é uma das histórias mais conhecidas lá na China, assim, na cultura popular em termos de livros vendidos e tudo mais. E é uma trilogia, e essa primeira temporada ela adapta os acontecimentos do primeiro livro, mas também coisas do segundo e do terceiro livro. Basicamente, a história de O Problema dos Três Corpos fala sobre um grupo de cientistas que vai descobrindo como acontecimentos nos anos 60 acabaram interferindo diretamente em novas situações que eles estão se deparando no momento atual, que na série é em 2024, aqui no livro é um pouco antes, mas é porque é o tempo atual da época que foi escrito o livro. Eu vou comentar aqui no vídeo, além de o que eu achei da série, algumas comparações, algumas diferenças com relação ao livro, mas eu vou aproveitar e deixar o link aí da Amazon do livro, caso você queira comprar, você se interesse pela leitura, porque é muito, muito, muito legal. Se você comprar por esse link, você não paga nem um centavo a mais por isso e você me ajuda muito. É um livro publicado pela editora Suma, aqui no Brasil, então vamos lá, quero falar sobre essa série e sobre esse livro também. Tanto a série quanto o livro abrem numa cena nos anos 60, onde nós vemos um cara num palco, né, que é um professor, e ele tá ali sendo meio que publicamente julgado, né, tá passando ali por algumas agressões dos revolucionários e tudo mais, porque ele é contra-revolucionário, e ao mesmo tempo que a gente vê esse homem, ele sendo agredido nesse palco, nós descobrimos que a filha dele tá ali assistindo e ela é uma personagem-chave pra toda essa história, que é a Wendy. O livro abre também com essa cena, só que nós acompanhamos a Wendy por mais um tempo, ainda no começo, antes da gente ir pros dias atuais, que é aquela cena dela na Mongólia, quando falam daquele livro de Primavera Silenciosa e tal, então tudo isso já vai acontecendo bem no começo do livro e que na série eles preferiram intercalar. Eu vou contar pra vocês que eu acredito que a série ela foi uma forma do livro um pouco simplificada e eles mudaram vários personagens do livro. Basicamente, quem tem no livro e tem na série é o Wendy, então se você quer realmente ter uma experiência fiel à obra original, você tem que ler o livro, porque eles mudaram bastante coisa. Até porque a história se passa majoritariamente com personagens chineses. E eu entendo a escolha da Netflix por trazer uma série com personagens do Ocidente também, porque a gente sabe que existe um certo preconceito das pessoas com relação a obras do Oriente. Eu fico muito, muito triste com relação a isso, porque eu sou muito fã de obras do Oriente, tanto, enfim, chinesas, coreanas, japonesas, acho todas fantásticas, mas eu entendo essa decisão ali por trazerem mais gente do Ocidente, porque eles realmente investiram muito dinheiro na série, então eles queriam um retorno ali de uma audiência maior. Eu particularmente não sei se essa série vai, assim, cair na boca do povo como a Netflix tá querendo, porque pra mim é um tema que é um pouco mais complexo. Eu não acho que a série foi de difícil entendimento, pelo contrário, pra mim, a forma como a série foi feita acabou tornando bem fácil o entendimento de tudo que tá rolando, mas eu não acho que é um tema palatável para todo mundo. Eu gostei muito da série, achei muito legal, achei ela muitíssimo bem feita, os efeitos especiais são fantásticos, os atores estão muito, muito bem, seus personagens muito bem desenvolvidos, nós temos vários momentos ali de maior profundidade cênica, onde eles contracenam e vemos momentos de proximidade mesmo, porque tem aqueles 5 importantes ali para a história, aqueles 5 pesquisadores, e que eles se conhecem há muitos anos e tal, então eles têm uma relação ali entre eles. Gosto muito de como a série foi montada, tem acontecimentos dos outros livros na primeira temporada. Por exemplo, o momento onde termina a primeira temporada é onde, na verdade, começaria o terceiro livro. Então, assim, eles pegaram elementos do segundo e do terceiro livro pra jogar pra primeira temporada, o que é interessante, porque eles vão costurando ali a história, mas a história do livro é um pouco diferente, sim. Então, eu de verdade, eu super recomendo a leitura. Eu acho bem legal, assim, eu acredito que vocês vão gostar. Se vocês curtiram a série, vocês vão curtir ler o livro, porque vai ser uma experiência diferente. Eu já falei várias vezes aqui no canal que eu gosto quando uma adaptação é diferente da sua obra original, porque eu gosto de ter essa experiência de um universo expandido, de você estar em contato com 2 obras diferentes que são sobre o mesmo universo. Então, super recomendo o livro, eu gosto bastante. Mas com relação à série, eu não sei se ela vai ser esse smash hit, assim, que a Netflix tá querendo que seja, até pelo dinheiro que eles
eles investiram, porque realmente é um assunto que não é um assunto pra todo mundo, mas eu não falo isso com um teor, nossa, é uma série muito inteligente pra todo mundo. Não, gente, eu tô falando assim, ó, sinceramente, se eu não trabalhasse com séries e tal, eu não sei se eu ia assistir a série, sabe? Porque eu não sou muito enlouquecida, assim, por sci-fi, por física e tudo. Pra mim, eu sou mais apaixonada por séries, assim, de mistério, de investigação. Então, por exemplo, o que Dark, né, da Netflix, trouxe pra nós, dentro de uma série de ficção científica, trouxe também muito mistério, né? As pessoas ficavam se perguntando o tempo todo o que tá acontecendo, como assim, mas fulano é pai de não sei quem, mas ele, na verdade, é filho de não sei quem. Então, era uma confusão, mas tinha muito de mistério, mesmo sendo uma série de ficção científica. E já essa série, ela já tem uma linguagem um pouco mais complexa, mas não no sentido de, nossa, super difícil, no sentido de que são muitas teorias, são muitas questões com relação à física, muitas coisas com relação a estudos, enfim, do universo e tal. Então, eu não sei se vai agradar a todos os públicos, apesar de eu ter gostado muito da série. Por exemplo, logo no começo da série, nós descobrimos ali o que acontece com a Vera Ye, que é a filha da Wendy, e, na verdade, no livro, a filha da Wendy se chama Young Dong, assim, então, realmente são personagens que não têm a ver, assim, uns com os outros e tal, com aqui dentro do livro, né? Por exemplo, a personagem da Og, que pesquisa aqueles nanofios, né, que são os nanomateriais, assim, na verdade, esse trabalho dela foi tirado de um personagem homem que não existe na série, que se chama Wang Miao. E esse personagem dele foi meio que dividido entre a Og e a Jin, assim, o Wang Miao é uma mistura dessas duas. Então, alguns personagens eles deram uma decupada, outros eles tiraram um pouco de um e colocaram em outro. Alguns acontecimentos são iguais, como, por exemplo, o final da Wendy ali com relação a pular e tal, realmente é isso que acontece. Então, tem algumas coisas que são muito similares, tem falas iguais, e tem outras coisas que são bem diferentes, que são realmente recontadas apenas com base na história original, mas que seguem outra trajetória. Eu acredito que essa construção dos elementos e a forma como a série foi contada e os acontecimentos foram distribuídos foi interessante pra série. Foi uma escolha narrativa boa, porque na literatura nós temos uma certa diferença quando a gente tá lendo um livro do que quando a gente tá assistindo uma série, né? É diferente o tipo de abordagem que tem que ter e a construção do universo e tudo mais. A história nos conta que a Wendy, ela teve esse primeiro contato ali com o Santi, que na verdade no livro são os Trisolar, eles vêm, né, desse lugar onde eles estão no universo que orbita entre três corpos, que no caso são os seus três sóis, assim, e aí eles ficam em caos no momento que eles estão ali, não estão orbitando exatamente em volta de uma grande estrela. Então ela entrou em contato ali com eles, falou que era pra eles virem mesmo, que ela ia ajudar eles, não sei o quê, e aí a gente tem esse avanço, né, no tempo. Claro que ao longo da temporada nós voltamos em mais alguns momentos com relação à trajetória aí da Wendy ao longo das pesquisas dela e tudo, mas o que tá sendo diretamente impactado são esses nossos protagonistas dos dias atuais, que eles estão desenvolvendo pesquisas e tudo mais, e aí eles descobrem que tem esses Santi, que eles se comunicaram já com a Terra, que eles estão em direção à Terra, e eles têm que entender o que isso vai acontecer, como que vai ser essa situação, como que eles estão se comunicando e tudo mais. E claro que hoje eles têm muito mais tecnologia, então a conversa ela é instantânea. E ao mesmo tempo eles estão ali monitorando tudo que os pesquisadores fazem e tal. E é por isso que bem pro final da temporada nós temos esses wall facers, né, que é esse negócio que o Saul foi convocado pra ser, que ele tem que desenvolver um plano de defesa, tudo na cabeça dele, e não escrever num lugar pra não ser hackeado, né, pelo Santi, que eles iam descobrir o que seria o plano ali dos terráqueos para poder se defender. Eles tiveram também essa ideia de mandar o cérebro do Will para eles meio que fazerem um clone do Will, só que acabou dando tudo errado. Ai, gente, assim, aí eu fiquei um pouco estressada, entendeu? Porque eu fiquei na minha cabeça assim, gente, era só botar várias cordas extras, entendeu? Fazer um cálculo que, assim, mesmo que estourasse algumas, não ia dar problema, sabe? Tipo, ai, meu Deus, os caras cheios de tecnologia, entendeu? Daí perdeu o negócio do cérebro do pobre coitado que vai ficar pro resto da vida aí no espaço. Era só ter calculado com mais corda, entendeu? E se arrebentasse uma outra, não ia perder o negócio. Ai, gente, enfim, essa parte me deixa um pouco estressada. Mas enfim, aí a série termina nesse momento ali onde tudo deu errado e que os Santis estão vindo pra Terra e os personagens, assim, eles estão em momentos muito similares com relação aos momentos que os personagens correspondentes estão no livro. Assim, não são os mesmos, como eu falei, eles são personagens adaptados, alguns são misturados.
misturaram dois personagens, outros pegaram personagens e separaram alguns elementos em dois personagens, mas de um modo geral, os personagens estão ali em uma situação mais ou menos parecida que com o livro, apesar de que o finalzinho da primeira temporada seria mais ou menos o final ali do segundo livro pro início do terceiro livro. Eu acredito que eles vão voltar e tal. Nós temos já elementos do terceiro livro nessa primeira temporada, como, por exemplo, a morte da Vera no comecinho ali da história. Isso é uma coisa que a gente descobre só no terceiro livro, porque no primeiro livro a gente sabe que isso acontece, mas a gente não tem a visão da Vera, né, que não é a Vera no caso, mas a gente não tem a visão da Yandong do que aconteceu com ela, a gente só sabe o que aconteceu. E no terceiro livro conta na visão dela o que rolou com relação à sabotagem do projeto e tudo mais, por parte do Santi. Então, eles pegaram alguns elementos de outros livros para enriquecer a história da primeira temporada. Outra coisa muito interessante sobre toda essa história, isso tanto no livro quanto na série, é que é praticamente como se nós vivêssemos duas histórias, porque eles entram nesse jogo, né, de VR, né, de realidade virtual, e é como se a gente estivesse vivendo uma segunda história dentro da história original, e são acontecimentos muito reais, e eles tentam conectar isso com a realidade, entender o que eles estão vivendo e o que essa mensagem desse jogo quer passar, até porque a primeira referência que eles têm com relação a esse jogo é que a Vera tava jogando esse jogo antes de morrer, então algo não tava certo. Até que eles descobrem, né, com relação ao Santi, tudo que eles estavam fazendo, como eles usavam esse jogo também e tal. Então, assim, é uma série que ela tem muitas camadas, mas, sinceramente, eu não acho que ela tem um entendimento difícil pro público. Eles deixaram a história bem simplificada. Eles, como eu falei, tiraram alguns personagens do livro pra transformar eles em outros e deram uma enxugada em alguns, uma juntada em outros. E isso tornou a história interessante. Eu acredito que quem gostou do livro vai gostar muito da série, né? Gostou muito da série, porque provavelmente já assistiu a série quando tá vendo esse vídeo aqui. Mas até porque é uma produção que dá pra ver que foi feita com muito carinho, assim, ela tem um pós sensacional, com efeitos muito, muito bons. Fazia muito tempo que eu não vi uma série tão bem editada, com tanto efeito especial bom. Os atores estão muito bem nos seus personagens e é uma história muito envolvente. Você tá cada vez mais ali naquilo e se perguntando o que tá acontecendo, e eles vão chegar na Terra e as pesquisas vão dar certo, e quem que vai sabotar agora, enfim, e ao mesmo tempo você vê eles lidando com aquilo dentro da cabeça deles. A própria Og, ela, depois que tem aquele acontecimento lá do navio, né, que eles fatiam todo o navio, assim, uma cena muito louca e muito bem feita, inclusive. Engraçado porque o livro tem momentos muito pesados, mais pesados que a série, mas a série também tem alguns momentos bem pesados. Depois que ela vive aquele momento ali, ela fica meio traumatizadona, assim, né? Ela vai pro México e tal, porque ela tá refletindo com relação a isso que aconteceu, ela quer fazer o bem com as pesquisas dela. Então, nós entendemos como esses personagens são extremamente humanos, porque eles são pesquisadores super inteligentes e tudo mais, mas eles têm muitas fraquezas, eles passam por muitas coisas ao longo dessa história. A questão do câncer do Will é muito triste, a gente passa todos os episódios vendo ele ali definhando e tal. Então é uma série que, por mais que ela trate de ficção científica, de extraterrestres, de pesquisas científicas e tudo, ela traz muito do lado humano das pessoas. Então isso torna ela muito especial, porque ela não deixa de contar esse lado das relações entre eles, de como eles estão se sentindo, e isso aproxima o espectador da obra. Então eu, de verdade, achei o Problema dos Três Corpos muito legal. Pra mim, é uma obra diferente com relação ao livro, assim, foi uma experiência diferente assistir a série do que ler o livro, e não só assim, nossa, mas é porque é outro tipo de mídia, é porque realmente a história tem diferenças que mudaram algumas coisas, assim, que pra mim eram importantes e tudo mais. Então eu recomendo a leitura do livro, é bem legal, eu acho que vocês vão gostar. Se vocês curtiram a série, vocês vão gostar do livro, e vale a pena, viu? Não vai ser aquela coisa de, nossa, vou ler o livro, eu vou ver exatamente o que tá em cena. Não é. Achei o Problema dos Três Corpos uma adaptação muito bem feita. Eu tô torcendo muito pra que tenha audiência suficiente pra Netflix renovar, porque eles estão se programando já pra ter outras temporadas, assim, os showrunners, eles estão contando muito com o sucesso, assim, eles já estão se programando pra segunda temporada, eles já começaram a escrever e planejar ela e tal, então, assim, eles estão contando com que vai ter uma segunda temporada, entendeu? A Netflix tá meio ali numa corda bamba, ou dá audiência ou lascou, entendeu? Porque os produtores querem muito essa segunda temporada, e a Netflix gastou muito dinheiro com essa série, então a audiência precisa vir, galera. Então vamos ver como é que vai ser isso daí. Eles querem fazer entre 3 e 4 temporadas, assim, teoricamente teria que ser meio que uma por livro, mas o último livro ele é bem maior do que os 2 primeiros,
Então eles pensam numa possível quarta temporada. Mas, né, enfim, vamos ver se vai pra segunda. O segundo livro é muito legal, ele é mais divertido que o primeiro. Divertido sim, né? Não de diversão hahaha, divertido de você ler com mais gana, assim, porque tem muito mais coisa acontecendo. Então o próprio showrunner, ele fala que se eles passarem da primeira pra segunda, tá tudo bem, porque a segunda vai ser mais instigante, mais estimulante, mais coisas vão acontecer. E daí pra terceira também isso fica mais fantástico ainda. Então, é isso aí. Eu tô muito curiosa pra ver a recepção do público com relação a essa série. Mas eu adorei o Problema dos Três Corpos, eu achei uma série muito boa. Gostei do desenvolvimento dos personagens, das tramas, de como eles adaptaram algumas coisas. E é isso aí. Me conta aí o que você achou de O Problema dos Três Corpos. E se você curtiu, se você já leu o livro. E se você quiser comprar ali no link da Amazon, você não gasta nada mais por isso, você me ajuda, tá bom? Um beijo pra vocês e até a próxima.